História do cinema britânico. Uma das mais importantes indústrias do cinema europeu é o cinema britânico e ele está sempre em disputa com Hollywood. Ele fez alguns filmes no Reino Unido. Tipo Harry Potter e Um Lugar Chamado Notting Hill, que estão entre os mais assistidos do mundo todo. Agora nós vamos falar sobre os primórdios do cinema britânico. Tudo começou lá em Leeds, no norte da Inglaterra, quando Louis Le Prince ele fez a primeira imagem em movimento em 1888. E logo depois dele, William Green fez as primeiras imagens em movimento em celuloide um ano depois. Bom, também é importante lembrar que o pioneirismo britânico continuou até 1899, até que o cineasta Edward lançou o primeiro filme em cores. Assim, o filme mais antigo em cores foi encontrado em 2012 lá em Bradford. Porém, falam que outro cineasta que criou o primeiro filme em cores, que foi George. Nossa. Vai. Durante a década de 1910 até meados de 20, o cinema britânico começou a ficar para trás do cinema americano por conta de que todo o seu investimento financeiro estava baseado na Primeira Guerra Mundial. Bom, essa era Charlie Chaplin surgiu e eles foram apreciados com seus melhores filmes. Porém, ele também se envolveu com alguns escândalos, como por exemplo sua conexão com o comunismo. Por fim, ele deixou o país e acabou se estabelecendo na Suíça em 1953. Infelizmente, acabou falecendo em 1977. Entre seus filmes mais famosos estão Tempos Modernos e Luzes da Cidade. Bom, durante essa época, o primeiro documentário britânico chegou, como Drifters e também Night Mail de John Grison. E na década de 1930, outras duas entidades acabaram florescendo muito a popularidade da indústria britânica, o National e o British Film. Porém, nós temos uma ressalva disso, que todas essas identidades, elas não guardam agora só filmes britânicos, ou seja, elas se internalizaram, também guardando filmes internacionais. Bom, agora falando mais sobre o cenário de pós-guerra e Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar que o cinema britânico, ele parou de produzir só documentários, e também agora produzia séries, como London Can Take It. Ah, do Humphrey James, né? Na década de 50, as produções britânicas começaram a focar em comédias populares, dramas da Segunda Guerra Mundial e alguns filmes de terror, e o que retratavam um realismo social da época. Bom, também durante essa década surgiu alguns filmes, como por exemplo Meu Passado Me Condena, Drácula, que se caracterizava principalmente por jovens que eram revoltados. Um boom nos anos 60. Durante essa época, produtores americanos começaram a se interessar novamente pelo cinema britânico, porque os filmes estavam combinando sexo com lugares exóticos, comédia e violência, o que foi um sucesso estrondoso pro cinema. Censura menos rígida. Mesmo o governo britânico está segurando muitos filmes durante a Segunda Guerra Mundial, logo após a década de 70, ele começou a liberar mais os filmes que seriam postados. E foi nesse exato momento que as produções começaram a decolar e atores começaram a surgir. Um exemplo desses é Monty Python. O declínio dos anos 80 e o seu renascimento. Durante essa época, o nível de produção de filmes abaixou bastante em relação ao seu ano passado, cerca de 50%, prejudicando assim o cinema britânico. No entanto, isso acabou levando com que muitos canais nacionais aumentassem seus esforços nas produções de filmes. Isso gerou o lançamento do filme Carruagem de Fogo, por exemplo, que ganhou 4 Oscars. Uma nova abordagem comercial. Bom, a partir da década de 90, os filmes britânicos só entraram em decadência, fazendo com que eles não vendessem muito e nem se tornassem tão internacionais, fazendo assim com que tivessem que adotar outras táticas e outros filmes para que começassem a vender novamente. Tal esforço se transformou em sucesso por todo mundo, como De Caso com Acaso e filmes de Bridget Jones, todos com o critério de comédia romântica. Bom, porém atualmente o cinema britânico ele vem se destacando muito e produziu filmes que têm enorme excelência, como por exemplo Harry Potter. Eu não vou comer mais pipoca não. É sério, eu me engasguei. Eu envenenei, Matheus. Alguém de grande do meu grupo. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o segundo filme da franquia que é dirigido por David Yates, sendo o anterior Harry Potter e a Ordem da Fênix e o posterior Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2. As filmagens desse filme também não demoraram muito, foram dia 24 de setembro até dia 17 de maio de 2009. Hero Fiennes é sobrinho de Ralph Fiennes, e no filme eles interpretam o mesmo personagem em idades diferentes, o Tom Riddle. Jessie Cave foi selecionada entre as 7.000 candidatas para interpretar Lily Brown. Foi a terceira maior estreia no cinema brasileiro de 2009, com 968.505 espectadores. E aí, como se sente? Excelente. Excelente mesmo.
Não se esqueça, o professor horário normalmente come cedo, dá uma volta e depois retorna pra sala dele. Certo, eu vou lá no Hagrid. Quê? Não! Harry, você tem que ir lá falar com ele. É o nosso plano. Eu sei, mas é onde eu sinto que eu tenho que estar essa noite. Vocês entendem? Não! Confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Ou o Félix sabe. Pelas barbas de Merlin. Desculpa, senhor. Eu devia ter me anunciado, me garreado. Mas você pensou que era professor Sprout? Eu realmente pensei. Mas por que você acha isso? Ah, sei lá. O seu jeito de ficar esguerreando, pulando por aí. Mas vem cá, senhor. Essas plantas são tentáculos? Elas são muito valiosas. Cerca de 10 galeões pelo comprador certo. Não que eu esteja familiarizado com o comércio clandestino. Eu ouvi rumores. Meus interesses são puramente acadêmicos. Pra mim, essas plantas sempre me assustam. Como exatamente você conseguiu sair do castelo? Pela porta da frente, senhor. Eu tô indo até o Hagrid, senhor. Ele é um amigo muito querido. E se o senhor não se importa, eu vou seguir no meu caminho. Harry! Senhor, Já está anoitecendo. Você sabe que eu não posso deixar ele andando por aí completamente sozinho. então por que o senhor não vem junto comigo? Harry! Preciso insistir para que você volte para o castelo comigo imediatamente. Isso é contraproducente, senhor. E o que te faz pensar isso? Não faço ideia. Horácio, pelas barbas de Merlin, isso é uma cromâncula de verdade? Acho que está morta, senhor. Minha nossa. Caro amigo, como é que você conseguiu matá-la? Matá-la? Ela era um grande amigo. Me desculpe, eu não havia percebido. Não se preocupe, as aranhas são mal interpretadas. Devem ser os olhos, eu acho. Eles enervam algumas pessoas. Sem mencionar as presas. Sherlock Holmes. No século XIX, Sherlock Holmes é um detetive que é muito famoso por usar seus métodos científicos e dedutivos para realizar os seus casos. John Watson é seu fiel parceiro, mas a situação está prestes a se mudar, já que ele vai se casar com Mary Marston. O que não é aprovado pelo seu colega, porque ele não queria que o seu colega se afastasse do trabalho. O último caso da dupla envolve o Lord Blackwood, que foi preso pelos dois ao ser pego realizando um ritual macabro que previu o assassinato de uma jovem. Blackwood já havia matado 4 mulheres e era conhecido por ser um ótimo feiticeiro. Ele foi condenado à forca e depois foi visto misteriosamente saindo de seu túmulo. Holmes e Watson são chamados para se realizar o caso. Porém, ele se torna um grande desafio para os dois detetives, porque eles não acreditam em qualquer tipo de magia. Curiosidades de Sherlock Holmes. O personagem foi inspirado em Joseph Bell, que é o professor do criador do filme. Ele conseguiu olhar para as pessoas e deduzir como elas eram psicologicamente, apenas olhando o seu jeito e as roupas que elas vestiam. No filme, Sherlock Holmes vive na Rua Baker, e esse endereço realmente existe. É sério? Sim, ele é ocupado por um museu que é especializado pelo Sherlock Holmes. Que legal. Logo, tá com 3 minutos. E você sabia também que Sherlock Holmes, até 2012, apareceu em 213 filmes, interpretados por 76 atores diferentes? Nossa! É filme. A vantagem dele é o meu ferimento. A minha vantagem, a raiva dele. Seu ataque será feroz, mais experiente. Aproveitar para contra-atacar. Calma, você acha que é o único que sabe jogar assim? Braço. Acertar a ferida. Terminar com um golpe certeiro. Ah, agora vemos o campeão de boxe de Cambridge. Competente, mas previsível. Agora, permita-me replicar. V de Vingança é um filme de 2005 que ele é baseado nos quadrinhos da DC Comics, que foi publicado pela Vertigo.
Ele se passa em Londres, numa sociedade distópica, não muito Distópica? longe do futuro. Sim, distópica. Seria, tipo, depois de um período de guerra, ou, tipo, uma visão muito triste do futuro. Ah, tipo Jogos Vorazes? Sim. Ah, que legal. Bom, continuando, Natalie Portman interpreta Eve, que é uma garota da classe trabalhadora que tem que decidir se o seu herói se tornou a grande ameaça que ele está lutando contra. Bom, o Hugo Weaving, ele interpreta V. É que aquele cara que fez Matrix? Sim. Ele é um carismático defensor da liberdade e ele tá disposto a vingar aqueles que foram desfigurados. Stephen Real, ele interpreta um detetive que tá disposto a achar o V de Vingança e capturá-lo. Curiosidades do V de Vingança. Bom, a primeira coisa que tem que ser falada é que o criador da história dos quadrinhos V de Vingança, Alan Moore, ele não quis aparecer no filme cinematográfico. Mas por quê? Basicamente, ele não quis aparecer nos créditos finais do filme, fazendo com que só David aparecesse. Ele fez isso em mais outros filmes? Como Do Inferno e A Liga Extraordinária. Você sabia que Guy Fawkes realmente existiu e tentou explodir o parlamento inglês? E o que aconteceu com ele? Ele foi preso, enforcado e esquartejado. Nossa, deve ser triste. Acabou? Uma coisa muito legal de ser falada também é que os dublês dos personagens dos filmes, eles basicamente gravavam as cenas de ação em slow motion. Ou seja, a cena deles de luta era basicamente em câmera lenta. Você sabia que pro som não ficar abafado dentro da máscara do personagem, eles tiveram que colocar o microfone no cabelo pro som ficar mais nítido? Que legal. Deus, que legal. Acabou tudo. Acabou. Para. Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é essa forma que deve ter um porquê? Eu sou só um homem de máscara. Isso eu já notei. É claro que já. Você não é cega. Eu só achei engraçado você perguntar isso para um homem de máscara. Ah, tá. Mas me permita que nesta noite bela eu lhe apresente a persona que sou. Eu sou apenas um vigilante das ruas, mas aos olhos da sociedade eu sou um vilão. O único caminho é a vingança. Foi um prazer conhecer a senhorita. Pode me chamar de Vi. Você é algum insano? Tenho certeza que dirão isso, mas com quem tenho o prazer de falar? Me chamo Eve. 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 Só podia ser. O que quer dizer? Eu não sou Deus e não acredito em coincidências. Você está ferida? Não, estou bem. Graças a você. Não foi nada. Mas me diga, Eve, você gosta de música? Até gosto. Eu sou um tipo de músico. E agora eu vou para um recital muito especial. Que tipo de músico? Eu sou especialista em instrumentos de repercussão. Mas hoje vou reunir uma orquestra inteira. E gostaria que você fosse. Acho que não vai dar. É melhor eu voltar pra casa. Eu prometo que não será nada igual você já viu. E você irá voltar para casa em segurança. Está bem. Essa vista é linda. Algo mais perfeito não poderia ser desejado. Não vejo nenhum instrumento. Seu poder de observação continua a servi-la bem. Mas é a justiça que eu dedico esse concerto. Em honra às férias que ela parece ter tirado desse local e em reconhecimento aos impostores que ficaram no lugar dela. Mas diga-me, você sabe que dia é hoje? 4 de novembro? Já não é mais. Lembrai do dia 5 de novembro, com a pólvora da traição do artigo. Por isso eu não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Escute, as cordas e os metais. Eu estou ouvindo! Olha lá fora, mamãe! Estão tocando música! Toque de recolher. Beleza, mamãe!